Saudações, eu sou Daniel Carnaúba, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e você está no canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. O Código Civil de 2002 contém inúmeros artigos cuja redação provoca certa dificuldade quando da sua interpretação, cuja redação aí provoca certa polêmica. E um desses dispositivos controversos é, sem dúvida, o artigo 445 do Código, que trata do prazo decadencial nos casos de vícios redibitórios. O Código prevê que o adquirente de um bem tem proteção legal caso esse bem apresente um vício oculto. Nessas situações, o adquirente pode pretender seja o desfazimento do contrato, seja a redução do preço. E o problema é, qual é o prazo que esse adquirente tem para reclamar do vício? Essa questão é regulada pelo artigo 445 do Código, que diz o seguinte: o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Pois bem, essa estrutura do dispositivo até parece um tanto quanto simples. O caput traz a regra geral sobre os prazos decadenciais nos vícios redibitórios. Em regra, esse prazo de 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. E esse prazo começa a fluir da data da entrega do bem. Já o parágrafo 1º traz uma exceção. Se o vício só puder ser conhecido mais tarde, que é o que a doutrina convencionou chamar de vício de manifestação tardia, o prazo não flui mais da tradição. Esse prazo passa a fluir do momento em que o adquirente toma ciência desse vício. E esse parágrafo prevê outros prazos aí que não coincidem com os do caput. 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. E aí é que surge o problema. Como é que esses dois conjuntos de prazo se relacionam? O problema do artigo ele está, portanto, na interação entre os prazos previstos no caput e os prazos previstos no parágrafo 1º. Alguns autores chegam a propor uma resposta simples para essa questão. Os prazos do caput se aplicam aos vícios redibitórios de manifestação imediata e os prazos do parágrafo 1º aos vícios redibitórios de manifestação tardia. Só que essa não é a melhor interpretação desse artigo. E para entender melhor essa questão, a gente precisa dar um passo para trás. Nós temos que analisar como esse tópico era tratado antes do Código de 2002. Porque vejam, os vícios redibitórios não são uma novidade do Código Civil de 2002. Pelo contrário, esse instituto aí é bastante tradicional do direito civil e remonta aí ao direito romano. E antes do Código de 2002, a questão dos vícios redibitórios era disciplinada no Código Civil de 16 e no Código Comercial de 1850. E há algumas semelhanças entre os regimes do Código de 16 e do Código Comercial de 1850 que a gente precisa destacar. Em primeiro lugar, a garantia do adquirente contra os vícios da coisa abarcava apenas os vícios ocultos e não os vícios aparentes. O vício que autoriza a redibição é o vício oculto. O adquirente não está protegido se esse vício era aparente. E, aliás, essa é uma característica que permanece ainda hoje no Código de 2002. E o que é vício oculto? Vício oculto é aquele que não poderia ser percebido no ato da compra. O vício que não era facilmente perceptível, que só pode ser notado quando o adquirente recebe o bem e passa a ter a sua posse. Por exemplo, um carro que tem a lataria amassada. Esse vício é aparente, pode ser facilmente percebido no momento da compra. Por outro lado, se esse carro tem um problema no freio, esse vício pode ser considerado oculto. Ele só vai ser notado aí quando o adquirente receber o bem e passar a utilizar esse carro. A ideia por detrás dessa regra é bastante evidente aí. Se o vício era aparente, se no momento da aquisição era possível perceber a existência do vício, então muito provavelmente o adquirente levou esse vício em consideração quando decidiu celebrar aquele contrato.
ele aceitou o vício. No exemplo do carro aí, se a lataria estava amassada, muito provavelmente o adquirente negociou uma redução do preço para compensar esse problema. Pois bem, e a segunda grande semelhança entre o regime dos vícios redibitórios no Código 16 e no Código Comercial de 1850 é que o prazo de reclamação era curto e era contado da data de entrega da coisa. O Código de 16 declarava aí que o prazo para reclamar de vícios redibitórios prescrevia, na época era prescrição e não decadência, prescrevia em 15 dias para os bens móveis e 6 meses para os bens imóveis. Já no Código Comercial, o comprador de mercadorias tinha apenas 10 dias para reclamar dos vícios. Em ambos os casos, esse prazo era contado no momento em que o adquirente recebia aquele bem. E por quê? A ideia era que, a partir do momento em que o adquirente toma posse do bem, ele já pode perceber a existência daquele vício. O vício deixa de ser desconhecido e passa a ser conhecido para ele. Então começa o prazo para que ele possa reclamar. Em todo caso, esse prazo muito curto, 10 dias, 15 dias, sempre foi o calcanhar de Aquiles do regime dos vícios redibitórios. Era muito comum que o adquirente não conseguisse reclamar a tempo e com isso ele perdia o seu direito à garantia. E não por acaso, vejam, a doutrina da época frequentemente criticava esses prazos tão curtos fixados pela legislação. E esse problema dos prazos curtos se tornou ainda mais sério com o surgimento de bens de alta complexidade tecnológica. Vejam, a gente precisa lembrar que tanto o Código Civil de 16 quanto o Código Comercial foram elaborados no século XIX. E eles foram arquitetados para lidar com problemas do comércio daquela época, que envolvia majoritariamente produtos agrícolas, grãos, animais, enfim, e outros bens de baixa complexidade. Ora, nesse tipo de bem, o vício geralmente se manifesta de imediato. O problema é que as relações econômicas se transformaram ao longo do século XX e tornou-se cada vez mais frequente a circulação de bens de alta densidade tecnológica, bens eletrônicos, bens de mecânica avançada, como carros, eletrodomésticos, celulares, enfim. E ocorre que nesse tipo de bem, os vícios ocultos muitas vezes se manifestam mais tarde. Às vezes, eles se manifestam mesmo depois do prazo prescricional que estava previsto no Código 16 e no Código Comercial. Vamos pegar, por exemplo, um problema com o som de um televisor. É possível que esse problema com o som do televisor se manifeste meses depois que o aparelho foi adquirido. E nesse caso, vejam, o adquirente ficava sem proteção alguma. E é por isso que surgiu na jurisprudência, ainda na vigência do Código 16, uma tendência de se considerar que o prazo prescricional, nos casos de vício de manifestação tardia, ele começaria a correr não da data da tradição, mas da data em que o adquirente toma ciência do vício. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem precedentes bastante antigos nesse sentido. Um precedente de 1973 e outro mais antigo, de 1943. E a partir da década de 90, essa posição também passou a ser seguida pelo STJ, em diversos julgados, inclusive da segunda seção. Vejam que por meio desse entendimento, a jurisprudência estava, de certo modo, contornando a letra da lei para ampliar o prazo do adquirente. E essa tendência jurisprudencial certamente influenciou o Código de 2002, que previu que, nos casos em que o vício oculto só pode ser conhecido mais tarde, o prazo, que agora é decadencial, passa a fluir não mais da data do recebimento, mas da data da manifestação do vício. É o que determina, como nós já vimos, o parágrafo 1º do artigo 445, que é uma novidade do Código de 2002 com relação ao de 16. Só que o legislador de 2002 resolveu restringir essa regra. Ele percebeu um problema. Tudo bem, vejam, nos casos de vícios de manifestação tardia, o prazo decadencial vai fluir a partir do momento em que o adquirente toma ciência do vício. Mas o problema é, até quando o alienante continua a responder por esses vícios de manifestação tardia? Se o vício se manifestar dali a 1 ano da data da entrega, o alienante responde? E se esse vício se manifestar dali a 10 anos, 20 anos, ele continua a responder por esse vício? Levando a regra a ferro e fogo, o alienante ficaria eternamente responsável
perante o adquirente. Daí porque o legislador resolveu positivar um outro prazo, um prazo máximo em que o vício deve se manifestar para que ele esteja coberto pela garantia dos vícios redibitórios. E esse prazo é justamente o prazo que está previsto no parágrafo 1º do artigo 445. 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Se o vício oculto se manifestar dentro desse prazo, ele estará coberto pela garantia legal. Por outro lado, se o vício se manifestar só mais tarde, se manifestar depois desse prazo, ele não estará coberto pela garantia legal e o alienante não responderá por ele. Trata-se, portanto, de um prazo de duração da garantia. Vejam que, com isso, os dois prazos, do caput e o do parágrafo 1º, devem ser aplicados conjuntamente nos casos de vício de manifestação tardia. Esses prazos eles não são excludentes. Primeiro se aplica o prazo do parágrafo 1º, o prazo de garantia. Só os vícios que se manifestarem nesse prazo é que estarão cobertos pela garantia legal. E uma vez que o vício redibitório se manifestou no prazo do parágrafo 1º, o adquirente terá o direito de reclamar. E começa então a correr o prazo decadencial de reclamação, está previsto no caput do 445. É exatamente isso o que diz o enunciado 174 das Jornadas de Direito Civil. E é também esse entendimento que foi adotado pelo STJ num precedente de 2014. Nós temos, portanto, dois prazos. Um prazo de garantia e um prazo de reclamação. Aliás, esse modelo do duplo prazo já era adotado para os vícios redibitórios em contratos de construção. O artigo 1245 do Código Civil de 16 dizia que, durante 5 anos, o construtor ficava responsável pela solidez da obra. A jurisprudência entendia que esse prazo era o prazo de garantia e que, uma vez ocorrido o problema na obra dentro desses 5 anos, passava a fluir o prazo de reclamação. Esse modelo ficou ainda mais claro no artigo 618 do Código Civil de 2002, que fixou o prazo de reclamação em 180 dias. Esse sistema de fluência dos prazos para os vícios redibitórios parece, portanto, bastante adequado. Contudo, há duas questões que poderiam ser melhoradas no Código de 2002. Uma regra que, no meu entender, é desnecessária e outra regra que é injusta. E a primeira delas diz respeito à classificação dos vícios redibitórios. O Código de 2002 classificou os vícios redibitórios em duas categorias. De um lado, há os vícios de manifestação imediata, e para eles, o prazo de reclamação passa a correr da entrega da coisa. E de outro lado, há os vícios de manifestação tardia, e para eles, o prazo de reclamação flui a partir do momento em que o adquirente toma ciência do vício. Só que essa classificação é desnecessária. Vejam que, nos dois casos, o início do prazo é o mesmo. O prazo começa a correr no instante em que o vício se manifesta para o adquirente. Se o vício é de manifestação imediata, por definição, a ciência do adquirente vai ocorrer no exato momento em que ele recebe a coisa. Já se o vício é de manifestação tardia, essa ciência vai ocorrer depois, quando o vício de fato se manifestar. Bastava, portanto, positivar uma regra única, a de que o prazo para a reclamação dos vícios redibitórios sempre corre a partir da data da ciência do adquirente. Algumas vezes essa ciência vai ocorrer no momento do recebimento da coisa, outras vezes ela vai ocorrer mais tarde. E a regra injusta do atual modelo é aquela prevista no caput do artigo 445, que estabelece que todos os prazos serão reduzidos pela metade quando o adquirente já estava na posse do bem antes mesmo da alienação. Essa regra pode levar a resultados insustentáveis. Por exemplo, imaginem que o comprador de um imóvel esteve na posse do bem um mês antes de tê-lo comprado. O prazo de reclamação, que era de 1 ano, se reduz para 6 meses só porque ele estava em contrato prévio com o imóvel durante 1 mês. Não faz sentido nenhum. Os prazos do código já são curtos. Essa redução não tem muita lógica, não tem muita justificativa. Pois bem, pessoal, com isso terminamos o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like e de subscrever o nosso canal. E conto com a audiência de vocês em nossos próximos vídeos. Até lá!